muitos os chamados e poucos escolhidos. Parecendo um RH, né? Onde nós temos essas situações onde que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí a gente vai entender agora por que poucos escolhidos. Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Então, eu vou fazer da seguinte forma o meu estudo. Eu vou ler primeiro o item 13, é o item 13, 14 e 15. Então, eu vou ler e comentar e assim eu vou, para a gente não acabar não confundindo um item com o outro. Item 13. Aproximando-se deles, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ao passo que a eles, os demais, isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isto é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Então, São Mateus, capítulo 13, do 10 a 14. Eu vou abrir um pouquinho agora para esses versículos de São Mateus, que é do 10 ao 14, são 5 versículos. E ele vai mostrar para a gente aqui o que quer dizer exatamente isso, de tirar quem não tem e dar a quem tem. Parece um pouco paradoxo, parece um pouco contraditório, divergente, né? Dá uma impressão de que já que não tem, vamos dar, e já que tem muito, vamos tirar, parecendo que é o Robin Hood, né? Mas a ideia não é essa, a ideia é muito pelo contrário, é fazer com que a gente entenda que quanto mais procurarmos o entendimento, mais procurarmos nossas boas ações, mais chance de tê-las e mais chance de fazê-las nós teremos. E quanto mais negligenciarmos e menos o fizer, nós, na verdade, perderemos aí o fio da meada. Então, o assunto nosso para esses 5 versículos de São Mateus, que é do capítulo 13, vamos começar então no versículo 10. Enquanto os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que falas a eles por parábolas? Então, embora a reflexão embora antes disso ele já tivesse utilizado esse recurso de linguagem, verdade nessa hora ficou mais marcado. E dessa hora em diante começou-se a falar que Jesus falava em parábolas. E a forma de entender cabia a cada um, a sua vontade de compreender. Muitos saíam dali achando lindo aquela oratória, achando aquele discurso muito maravilhoso, e, na verdade, não extraíam grandes conhecimentos. Bom, no versículo 11 de São Mateus, e ele respondeu: por que a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado? Então, é como se fosse questionado, né? Por que a alguns foi dado a essa chance de conhecer os mistérios do reino e a outros não? Bom, a palavra mistérios nas escrituras não é usada no mesmo sentido clássico que a gente conhece, de segredos religiosos, ou então de mensagens ou coisas incompreensíveis, ou sua própria natureza difícil de se entender, não é essa a ideia. Mas no sentido de revelação puramente divina, geralmente coisas obscuramente anunciadas sobre a antiga dispensação, ou seja, nós iremos compreender conforme for acontecendo a nossa própria evolução, vamos entender esses mistérios do reino dos céus. Então, significam aquelas gloriosas verdades do Evangelho que naquela época somente os discípulos mais avançados poderiam apreciar. E assim mesmo, parcialmente, conforme foram divulgando a mensagem de Jesus, eles mesmos foram entendendo um pouco mais do que havia sido falado naquelas parábolas. No versículo 12 de São Mateus: pois a quem tem, lhe será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Até parece que Deus vai tirar, né? A gente vai tirar alguma coisa de alguém. Quem tira somos nós mesmos, nosso espírito. Por quê? Uma vez que vai colocando, vai somando, vai acrescentando, o potinho vai ficando cheio. Uma vez que só pôs uma vez, aquilo ali em alguma hora vai ser volátil, né? Então ele vai acabar. E quando ele fala que será tirado, é realmente uma forma de expressão
no sentido de verdade, de que aquilo vai se perder perante as outras coisas que irão acontecer na vida. Então, é importante sermos vigilantes, sermos constantes e, como em um estudo passado aí, 24 horas por dia, cada dia 24 horas, tentarmos aí aprender um pouco mais, a praticar o que aprendemos, para que a gente possa apreciar esse momento, né, de felicidade que a gente quer viver. Como que a gente pode querer viver uma coisa que a gente não está praticando? No versículo 12 de São Mateus, pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo tem lhe será tirado. Isso significa, então, que aqueles que tiverem os corações atentos e dispostos e realmente desejarem conhecer a vontade de Deus, poderia aí sim conhecer, porque está sendo dado essa chance de conhecer, e assim serem ricamente recompensados. Mas aqueles que não tiverem tais características, considerariam então as parábolas como meros enigmas e perderiam a oportunidade de conhecer o Senhor. Ele vai achar que aquilo é tudo um emaranhado de palavras bonitas, que não dá muito sentido, e aí ele volta com aquele sentimento, que legal, eu fui lá, mas está tudo certo. Passo muito isso quando, às vezes, dou uma aula, eu vejo no olhar do aluno, ele passa a olhar por cima de mim, assim, como se ele estivesse olhando para mim, mas ele não estivesse prestando atenção. Eu fico imaginando Jesus falando através de parábolas, uns ensinamentos tão valiosos, e ele sabendo que era tão valiosos para o povo, e o povo fazendo essa vista, né? Essa vista de que, olha, eu estou aqui, mas não estou vendo. Bom, no versículo 13, por isso falo a eles por palavra. Então, porque vendo não veem. Eles viram pois a luz brilhou neles, como nunca a luz tinha brilhado antes. Mas eles não viram, eles estavam com os olhos fechados. E eles não ouviram. Não ouviram como? Eles estavam lá, como que não ouviram? Eles ouviram porque Deus ensinou-lhes, como nunca homem algum falou. Então, Jesus falou, mas o ouvido deles não estava pronto, estava fechado, estava empedrado para ouvir as palavras. É um fator humano que nós temos, de às vezes, em um propósito que nós temos, eu estou muito cansado, eu estou muito estressado, eu estou muito preocupado com as minhas coisas de casa. Então, assim, a gente usa sempre um recurso para meio que passar batido nessas informações, às vezes visuais, muitas vezes auditivas, e voluntariamente a gente recusa a fazer alguma coisa, e de tanto a gente recusar de fazer aquela coisa, moralmente a gente acaba sendo incapaz de fazer, de tanto que nós falamos que nós não somos capazes, que eu não posso fazer, chega uma hora que a gente não dá conta de fazer de verdade. Mas a eles não é dado a chance, né, o duplo propósito aí de ouvir, porque seria o propósito de revelar e ocultar, né? A parábola usava muito esse recurso, ele revelava e ocultava os mistérios. Então, cabia aí essa forma atraente de passar os ensinamentos, e cabia aí as pessoas a usarem os próprios conhecimentos espirituais, os conhecimentos de um coração bom, de pegar aquelas informações e traduzir as falas. E muitas vezes usavam apenas como entretenimento temporário. Então, isso aí a gente tem que sempre nos colocar no papel dessas pessoas que estavam ouvindo Jesus. No versículo 14, de que forma o Senhor disse que as pessoas receberiam a mensagem de Isaías? Lembrando que Isaías era o profeta, teria vivido aí por volta de 765 a.C. Então, um profeta que profetizou que muitos fechariam os olhos e iriam fazer dos ouvidos pesados, ou seja, se tornariam cegos e surdos perante as mensagens do Cristo. E essa essa profecia que Isaías fez, ela retratou, então, a vontade do povo da época. Eles poderiam simplesmente falar assim, não, deixa eu entender de verdade, deixa eu ver exatamente como que foi essa revelação de Isaías. E elas não deram ouvido. Bom, isso aí a gente critica hoje, uma forma de estudo, hoje a gente critica, mas continuamos ainda, de alguma forma, a realizar. E isso, de uma certa forma, não é confortável, porque queremos ter esse tempo, queremos ter esse entendimento e muitas vezes nos negamos a realizar, né, esse estudo. Bom,
Voltamos agora, então, no segundo item a ser estudado, que é o item 14, do item 14 do capítulo 18. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houvesse servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. São Marcos, capítulo 4, versículo do 24 a 25. Então, a mesma história, a gente vai começar na reflexão e fazer essa ponderação. Se eu, por exemplo, falo mal de uma pessoa, ou faço uma calúnia, eu estou usando aí uma medida. E pode-se esperar que essa medida ela volte para mim. A mesma pessoa, que seja outra pessoa, pode usar também desse recurso da calúnia e ainda pode acrescentar. Então, é importante ficarmos aí com essa reflexão de como estamos agindo, qual é a medida que estamos utilizando. Afinal de contas, um peso, duas medidas, isso aí não é assim que tem que funcionar, né? Nós temos que observar de verdade como tratar as questões. Bom, como foi citado aí no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, eu vou abrir um pouquinho o versículo 24 para a gente comentar aqui. Com a medida com que tivermos medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Com a mesma medida. Nessa chamada, né, nessa passagem do Evangelho, Jesus nos orienta para que as nossas ações se comparem a lâmpadas acesas, colocadas em lugar bem alto, a fim de iluminar todas as pessoas. Em outras palavras, ele, Jesus, nos incentiva a sermos luzeiros, ou seja, trabalhar essa questão de iluminar. Por isso, as nossas ações devem revelar o que cultivamos dentro de nós mesmos. Aqui em Belo Horizonte tem uma escola que tem um slogan que fala assim: o melhor ensino é o exemplo. Então, isso é uma verdade. Muitas vezes a gente quer que a pessoa faça o que a gente está falando, mas não quer que faça o que a gente está fazendo. Paradoxo, porque o melhor exemplo é o que nós fazemos, é o que nós damos como exemplo. Esse trabalho, né, de sermos luzes é interessante porque podemos muito mais fácil do que pensamos trabalhar essa questão de ter um moral mais bem trabalhado para o bem do que desvirtuarmos e assim nos condenarmos de alguma forma a um atraso na evolução. Bom, então, por isso as nossas ações devem revelar o que cultivamos dentro de nós mesmos. Se cultivarmos em nós bons pensamentos e regarmos os nossos bons sentimentos, poderemos também realizar boas obras, as quais são como lâmpadas acesas que podem ser vistas por todas as pessoas. Do contrário, quando falseamos, né, quando a gente imagina-se, não, eu sou muito boa perante os outros, mas deixe estar. Na hora que eu chegar lá na minha casa, eu vou mandar uma denúncia anônima para isso, para aquilo. Então, isso que é o complicador, porque nós estamos falseando a nós mesmos. Nós estamos, na verdade, sucateando a nossa moral. Por quê? Se pudermos ser transparentes, a pessoa confiaria em nós da mesma forma, porque nós somos assim dentro de um escritório e somos assim na nossa vida. Agora, imagina se nós mesmos estamos tentando falsear o nosso íntimo. Bastante paradoxo essa vontade, né? E se blefamos escondendo as nossas reais intenções, nós também somos capazes de praticar ações duvidosas. Então, se nós, em nosso íntimo, se a gente deseja o mal, quem garante que nós não iremos praticar alguma ação também no sentido de mal, né? Para que a gente, de alguma forma, esses gestos bondosos perante as outras pessoas, eles vão cair na ruína. E aí a gente não vai ter como sustentar esse lado bom. Aí nos revelamos apenas a escuridão que há dentro do nosso coração. Jesus continua nos advertindo em relação às nossas ações. E agora também quanto aos nossos julgamentos, quando diz: com a mesma medida com que medistes, também vos sereis medidos. Então, ficar atento com relação a essa forma de agir. Muitas vezes nós usamos critérios muito exigentes com próximos e às vezes com a gente mesmo. E essa medida que nós utilizamos, elas poderão cuidar de nos prejudicar ou nos purificar. Temos que ficar atentos com as nossas ações e nossos julgamentos. Esses julgamentos também eu ainda volto para a nossa própria pessoa, para o nosso próprio espírito.
Muitas vezes nos julgamos incapazes. Ah, não, o Cantinho me chamou para fazer um estudo, mas aqui eu não vou dar conta, não, nem vou tentar, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito tímida e que é muito difícil, tem pessoas que sabem muito lá e vão criticar e vão depois falar nas costas. Ó, essas preocupações que a gente tem com a nossa própria vaidade, com o nosso próprio orgulho, isso é coisa íntima, isso é nós que estamos sofrendo com isso. Não é, é como se a gente tivesse uma misericórdia, uma compaixão com a gente mesmo. Olha, eu vou tentar me proteger, porque isso não vai dar certo. É como aquela história do cara que caiu na lagoa, né? Nem vou nadar, isso não vai dar certo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas, pelo menos tentar, podia tentar, né? Até chegar ao socorro. Bom, vamos refletir. Se nós somos realmente uma pessoa transparente e sincera, se as nossas ações acompanham os nossos sentimentos e pensamentos, ou se a gente está camuflando esses pensamentos ou camuflando esses sentimentos, nós somos verdadeiramente rigorosos com os outros e com a gente mesmo, nós somos rigorosos somente com os outros e coniventes com as nossas ações, são questões que temos que aprender a refletir. Nós somos uma pessoa que se impacienta com muita coisa, ou nós somos, então, aí, bastante tolerantes. Foi até falado num estudo passado, me parece, a Cristina, que ela falou, né, sobre... Ah, não, foi a Ellen falando sobre tem hora que uma certa impaciência com o horário, e ficou bem marcado para mim, porque é interessante como que a gente tenta, de alguma forma, muito fortemente sermos pontuais. E quando uma pessoa não é, a gente fala, mas por que ela não é? Não é tão fácil. Não, gente, para muita gente não é. Então, esse julgo, né, esse julgamento que muitas vezes a gente faz, é baseando em uma medida. Mas, com certeza, em algum momento, a gente não faz o que aquela pessoa gostaria que nós fizéssemos. E aí, como que a gente ficaria, né? Então, vamos lá. Marcos, versículo 25, daqui a pouco tem o Valdir anotando a quantidade de Inés. No versículo 25, pois aos que têm se lhe dará, e aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Ó, essa citação mais parece um enigma, né? Parece que é um enrolar de línguas, e a gente fica nessa história, como que eu vou entender essa realidade espiritual que é bastante importante? Então, nela vemos um resumo, uma síntese bem apertada daquilo que é necessário fazermos para passarmos para a eternidade. Que, aliás, vamos aqui lembrar que é tudo o que a gente mais tem dificuldade de enfrentar a morte. A morte é uma circunstância certa de ser encarada, é um fato certeiro que vai acontecer conosco e que se aproxima dia após dia. Hoje uma amiga me perguntou uma data de falecimento de uma pessoa, eu falei, eu acho que eu vou preferir lembrar a data de nascimento. Então, de uma certa forma, não é que a gente cultua a morte, né? Principalmente no nosso plano ocidental, a gente tem hora que fica um pouquinho parado com essa questão da morte. É uma coisa que não estamos ainda totalmente preparados. Estamos ainda sofrendo com essa possibilidade. Ao passo que somos espíritas, trabalhamos o espiritismo, vivemos o espiritismo, estudamos o espiritismo e sabemos que essa passagem é uma passagem apenas de plano espiritual. Bom, será o momento, então, de prestar contas com o Criador. Então, se nós estamos aí com essa dúvida, talvez nosso medo seja maior. Se a gente não tiver tanta dúvida, a tranquilidade vai existir com a passagem, com o desenlace, com o desencarne. Não vai ser tão sofrido assim. Bom, se lá chegarmos justificados pelo Senhor Jesus, principalmente por termos aceitado o sacrifício dele voluntário na cruz, então nós vamos entender que o sofrimento de muitas pessoas é por uma causa nobre, que nós percebemos que muitas pessoas sofrem, principalmente por nós. Vamos lembrar nossas mães, nossas mães incondicionalmente elas se doaram para nós, e elas se doam, não se doaram só no plano que nós vivemos aqui na Terra, mas espiritualmente as mães oram e as mães cuidam dos filhos. E essa é uma forma incondicional que a gente percebe dessa evolução, quando não faz uma medida, mesmo o filho não sendo realmente fiel àquela mãe, não tratando ela tão fielmente, tão bem, a mãe ainda ama aquele filho, ama muito o filho e o protege. Bom, por exclusão, então, se nós somos do grupo que não tem, ainda vamos perder, é bom da gente começar a pensar daqui para frente na eternidade, sem Deus.
Porque se nós não estamos querendo nada com a evolução, se nós não estamos querendo acreditar em nada e nem fazer nada, possivelmente na eternidade, quando a gente for para o plano espiritual, para outro plano espiritual, vai ter uma continha que vai falar assim aqui. Você não queria nada, então não tem nada aqui para você, você não queria nada. Não é interessante a gente agora começar a pensar em querer? Esse é o momento que nós podemos trabalhar isso aí. Bom, o que temos nesses termos está em nossas mãos provisoriamente. Então, pela graça e misericórdia, nós sabemos que nós temos uma espécie de mordomia no plano que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra. Uma mordomia no sentido seguinte: nós procuramos, nós combinamos, então nós viemos em cima de um combinado, não tinha nada que foi novidade. Claro, estamos agora, passou uma borracha na nossa memória, nós não lembramos, mas tudo que está acontecendo com a gente, está lá, já combinado. E que nós temos que lembrar agora que esse combinado foi para a nossa melhora, para a nossa evolução. E cada degrau que vamos passando nesse processo da evolução, nessa escadinha da evolução, ela vai ter muitas dores, sim, ela vai ter em algumas horas algum desentendimento, algumas decepções, vai ter em alguma hora um certo desequilíbrio, mas isso não é para afligir, não é para sofrer, é para exatamente pensar, olha, por algum motivo estou passando por isso que estou passando hoje. Por algum motivo estou sofrendo essa doença que estou sofrendo hoje. De alguma forma eu busquei. E a partir dessa busca, né, nossos corações para a eternidade, ele vai ter que desfrutar, então, com a bendita companhia de Deus Pai, ou então a severidade, então, e da justiça, porque temos que nos lembrar que Deus é justo. Não vai simplesmente passar a mão na cabeça e falar assim, não, tadinha, ela tentou muito. Não, ela tem que tentar e conseguir. Esse é o plano, essa é a ideia. Ok. Então, no capítulo agora, vamos ao terceiro item, né, que é o item 15 do capítulo 18. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que, se vos hão por vezes afigurado paradoxais, aquilo que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese. Antítese é uma figura, né? uma figura de linguagem, no sentido de oposto do discurso. Então, Deus não tira das suas criaturas o bem que se haja designado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que pouco receberá, é o próprio Espírito, que por pródigo, lembra da parábola do filho pródigo? O pródigo é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que necessário. Então, não é Deus quem retira do que pouco receberá, é o próprio pródigo e descuidado que não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo, a esmola que lhe cai no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou o fornecer-se, acabar, morrer as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não, não é a seu pai. Em vez de acusar aquele que tudo prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra, arroteie, desbrave o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja separado, por boa
dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxitos. Os seus esforços, e um grão produzir 100, um outro grão 1000. Ânimo, trabalhadores. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Charrua é o semelhante ao arado, só que é mais forte. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles a cisânia, a falta de harmonia, a desavença, a discórdia. Semeai a boa semelhança que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor lhe fará produzir frutos da caridade. Bom, esse texto foi ditado a Allan Kardec por um espírito amigo na cidade de Bordeaux, no sudeste da França, em 1862. O que nós temos aqui de extração nessa noite desse texto, nesse momento e de tantos outros, vemos a intenção de Jesus de tornar os seus ensinamentos acessíveis ao povo. A palavra parábola significa uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta, por meio de comparação ou analogias. Nós usamos muito isso com filhos, queremos dar um sermão e muitas vezes a gente usa em uma palavra ou outra só para dar uma camuflada, uma adocicada, mas usamos isso e nós usamos com uma certa constância. Eu estou falando como mãe, mas nós sabemos que nós temos vários, no próprio cantinho, nas apresentações, nos estudos, nós vemos aí os estudiosos nos passando mensagem, meio que puxando a orelha, mas de uma forma tão doce, tão perspicaz, e que a gente leva aquilo como ensinamento grato, como ensinamento que a gente está preparado para aquilo. Ou seja, nós estamos naquele momento com o amadurecimento espiritual, pronto para perceber esses ensinos e que precisávamos de tempo em tempo e que nós guardávamos em alguma forma a história e a simplicidade. Ou seja, nós baixamos a guarda e ouvimos aquele estudo ou aquela orientação de um pai ou de um professor e a gente fala, nossa, está cabendo direitinho esse capuz em mim. Será que ele está falando para mim? Muitas vezes o professor nem olhou para você, nem sabe. O pai está falando ali para todos os filhos juntos, nem é para você, mas a gente já pegou o capuz e vestiu. Porque naquele momento, aquela parábola, aquela fala, coube direitinho no que nós precisávamos de ouvir. E essas parábolas evangélicas, devem ser analisadas dentro do contexto da mensagem cristã. Por isso que elas continuam sempre atuais, bem constantes na nossa vida. Essas parábolas foram ouvidas lá na época de Jesus, foram ouvidas 1000 anos depois, 2000 anos depois, até hoje estão atuais. Por que atuais? Porque verdadeiramente vivemos esse sofrimento ainda. Precisamos de aprender. E aprender de que forma? Quando a gente trabalha essa humildade e nos dispomos a ficar aqui em plena terça-feira, um dia chuvoso, escutando a Darlene. Então, é um momento que a gente faz uma paradinha técnica para falar assim, deixa eu ver exatamente o que está sendo proposto nessa noite. Deixa eu ver de verdade como que vão conseguir provocar meu raciocínio para eu aprender alguma coisa essa noite. Quanto de verdade esse estudioso da noite realmente se preparou para esse estudo. Então, muitas vezes, a gente está pensando na própria medida. É uma medida, se verdadeiramente o que ela está falando, ou que depois o Valdir vai falar, será que verdadeiramente essas mensagens foram as mensagens mais adequadas para aquela noite, para aquele estudo, para aquele capítulo? Interessante que quando eu me disponho a esses estudos, eu fico imaginando assim, é uma proposta legal, muito mais para mim, o meu conhecimento, do que minha preocupação com se eu vou passar corretamente ou não. A preocupação é tomara que eu seja tão transparente quanto eu entendi, para que esse sentido espiritual ele seja fortalecido. Bom, uma parte uma mensagem que é interessante, que é bem aqui no contexto, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Ensinamento vertical de Jesus. Jesus não balança para um lado e para o outro horizontalmente, é vertical. Então, isso aí é o que a gente tem que lembrar. Do ponto que nós estamos, como uma semi-reta, né? Do ponto que nós estamos para cima, é a ideia que nós temos de como que devemos aprender. Não estou preocupado em seguir a reta para baixo, não. Não quero saber para trás, não. Quero saber o que posso
e o que podemos fazer para frente. Lembrar também que nós não somos únicos, nós não somos perfeitos e que a gente pode viver somente sem a sociedade, sem os amigos, sem os familiares. Nós não podemos, nós temos que lembrar que o que fizermos tem uma conta para a sociedade, o que fizermos tem uma conta para a família. E se simplesmente viramos as costas e falamos, não, eu vou passar o meu dia aqui nesse escritório, vou estudar tudo que eu tenho direito de estudar, eu não quero saber nem dos afazeres domésticos, eu não quero saber se a minha calçada está limpa, eu não quero saber, estou em evolução. Não, não está em evolução coisíssima nenhuma, porque esse ensinamento vertical, Jesus pede que nós olhemos também para os outros. Os outros quem? Os que estão ao nosso redor. Então, essa conquista nesse processo evolutivo, ela faz com que o homem também se interesse principalmente pelas coisas do espírito, porque já não vai nos satisfazer somente as coisas da matéria, eu preciso de algo mais. Eu preciso, o que é esse algo mais? Como que eu vou conquistar esse algo mais? Eu vou conquistar com esforço. O esforço de seguir um objetivo, ter foco nesse interesse imortal. Bom, a imortalidade da vida, a existência ela é mortal, essa existência ela vai acabar, ela vai passar. A minha vida não irá passar, porque são várias existências, mas vida é única. E essa reflexão e esse aprendizado, ele faz com que a gente tenha aí uma maior tranquilidade para essa movimentação aí, para essa parada, e para que a gente consiga entender um pouquinho mais de vários planos espirituais que a gente pode passar. Então, assim, os que não aproveitam o que tem para seu progresso espiritual, ou aqueles que usam para o mal, perdem a oportunidade de crescimento e precisam muitas vezes de reencarnações dolorosas para refazer as consequências dos seus atos. Então, vou colocar dos nossos atos. Então, se nós não utilizamos bem essa oportunidade que nos foi dada dessa encarnação, olha, imagina eu ter que ir em um outro combinado de uma outra reencarnação e eu falar, não, peraí, deixa eu fazer melhor o que eu devia ter feito, mais aquele outro combinado passado e mais um outro passado. Eu vou ficar juntando coisas para ser resolvidas posteriormente. O que é legal é conseguir agora, resolver por agora, da melhor forma possível. Se eu tenho que carregar 300 quilos, eu vou levando de 10 em 10, mas que eu carregue meus 300 quilos. Se eu passo meus quilos para o lombo do outro, eu coloco a culpa, eu não estou progredindo, porque o meu pai me prendeu muito, eu não consigo sair para poder conhecer coisas novas. Então, a gente fica passando a carga para o lombo do outro e a gente deixa de carregar os nossos 300 quilos. Então, é preciso que a gente aprenda a ver e a ouvir com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos. A quem? A nossa alma, aos nossos espíritos. Tá aí a essência, tá aí o que nós realmente precisamos. Seguir os ensinamentos morais, ensinamentos de Deus. Seguir esses ensinamentos e purificar o nosso espírito. E aí a gente vai ver imagens completamente diferentes do que a gente via antes. O olhar daquela pessoa me incomodou. Não, nós nos sentimos incomodados com o olhar daquela pessoa. Então, nós podemos mudar esse jeito de perceber as pessoas. Nós podemos despertar em nós mesmos o interesse de permanecer em tranquilidade, em harmonia. Podemos também decidir que a gente não quer. A gente quer viver uma eterna luta, uma eterna batalha lá da época medieval. Para que isso? Nada disso tem sentido, nada disso tem efeito. O interessante é que a gente não se trata de Deus beneficiando um ao outro. Nós temos que perceber que Deus beneficia a todos conforme o merecimento. E esse merecimento é como que nós vamos buscar? Na verdade, com a nossa graça, com as nossas atitudes, com os nossos trabalhos voluntários, com a nossa vontade de disponibilizar algumas horas do nosso tempo para determinadas ações. Então, eu acredito que se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, deve fazer no chat, porque ninguém me deu a paradinha. E eu vou falar que não existe na Terra e cultura de ninguém que não queira o bem de todos, né? Então, as culturas, elas são nessa ordem de querer o bem. Então, vamos trabalhar esse querer bem, de trabalhar o bem, que vamos ter aí o nosso potinho cada dia mais cheio, e aí talvez o que a gente já tem poderá duplicar. Ô, Darlene,
Oi, Darlene, eu pode gostei falar. muito de você falar sobre essa questão da, da gente se dedicar muito, né, aos estudos. É lógico que isso nos, nos satisfaz muito, né? É bem interessante e é lógico que faz parte da nosso caminhar, né? Mas que a gente não pode também ficar alheia ao nosso plano físico, o nosso Não, espírito nessa presente encarnação, precisando da matéria para viver o que seja necessário, né? Muitas vezes a gente se anula nesse ponto, né? faz de As conta pessoas que não está acontecendo, né? não é? E às vezes se anulam, então é como se fosse uma fuga ou algo assim, e a gente tem sim compromisso fisicamente falando, sabe? Fisicamente falando, porque a doutrina nos ajuda muito a voltar para dentro do seu lar e você rever conceitos, entendeu? Você rever convivência, você mudar posturas, tudo focado dentro do seu lar, porque não foi ele que é o seu cadinho, né? É o O caminho. caminho que você vai percorrer para a sua evolução, não é à toa que as pessoas estão à sua volta precisando de você. E isso não que seja necessariamente você também anular o seu serviço, umas tarefas no cantinho, né? Mas você também não ficar tanto se cobrando dessa forma, não é? Se Exatamente. cobrando tarefa, cobrando estar fazendo algo, e às vezes a gente está precisando de fazer algo aqui com alguém que está do seu lado, não é? Te Verdade. esperando. O importante que eu acho é que vale aqui dentro do coração, sabe? A doutrina espírita mexe tanto com o coração da gente, com o sentimento, né? Igual você falou aí, como que é interessante esse mundo, a vida é tão linda, tão boa de se viver, apesar de tudo que tem nos acontecido, apesar das tragédias, né? Apesar dos nossos defeitos, da nossa imperfeição, a vida é bonita demais, ela é boa de se viver, mas a gente tem que ter parcimônia em tudo, né? E ao mesmo tempo eu lembro de Jesus falando no Evangelho, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Então isso para mim me dá um alento muito grande, sabe? Porque Com às vezes quando certeza. a gente acaba se cobrando, nossa, é muito ruim a gente viver com essa cobrança, com essa coisa, você se sente dividida e você não sabe o que faz, e volta, você está em falta seja no cantinho, depois você está em falta no seu lar. Então a gente tem que sossegar um pouco, sabe? É. Você não acha? Procurar harmonia, né? Procurar ali de uma É certa uma forma. harmonia, né? E, Isso mesmo. e isso também se traduz também de trabalharmos melhor as nossas escalas. Por exemplo, nesse horário que eu me dispus a fazer o estudo do Evangelho, esse horário é o horário meu. Então, Isso, então a é o gente tem que horário. trabalhar essa questão, principalmente É, de saber dividir o tempo. com certeza, é Ô, mais isso, é essa coisa aí que Darlene, está precisando. Oi. Darlene, eu concordo com a Eunice, né, nas coisas que você falou também, foi muito bom. Mas realmente é onde que a gente precisa de fazer é o equilíbrio. É, Porque, na verdade, as tarefas precisam, os estudos precisam. Assistir às palestras do Cantinho é necessário. O Cantinho sim. precisa de tarefeiro. Nós não temos muito tarefeiros, o Cantinho. Então, é preciso que a gente não desanime nisso, sabe? Mas, assim, o que precisa de ser feito é o equilíbrio. Então, às vezes, a gente vai muito por um lado e deixa o outro É vazio. aquela questão de organização, né? É, Organizar o tempo. 24 horas É, todo mundo tem. Como que é, a gente pode imaginar que aquela pessoa tem mais tempo do que eu? Não tem. Talvez ela seja mais organizada e é saiba verdade. priorizar. A gente tem que exatamente. aprender a falar não e sim, né? Isso aí é interessante que no dia a dia de uma pessoa organizada consegue falar, olha, não vou fazer isso porque eu não dou conta em função do meu horário. Então, faço sim, porque eu consigo me organizar e ainda dou conta de fazer essa tarefa. Pois É, É é, é bem verdade. legal essa com parte. certeza. Com E certeza. até mesmo, Darlene, tá dando para me ouvir? Sim, perfeitamente. Parou. É porque parou a imagem. Você sabe que até nessa questão que você falou do estudo, né, das apresentações, eu vejo você falando
o Valdir, né? Vejo a Delano, lógico, o Cristiano, a Tatiana, e vocês têm, assim, talvez o dom de falar, às vezes, quando eu vou dar um estudo, alguma coisa assim, eu me sinto depois tão mal, sabe, assim, sem saber, gente, não era o que eu queria, não era assim, não foi bom, entendeu? Então, a gente fica com essa briga com a gente, então é melhor você falar, não, é melhor eu não fazer. Melhor eu não fazer. A gente passa à frente, não é? A gente passa à frente aqueles que têm o dom. Não é só querer fazer. A gente quer fazer, mas a gente também tem que ser crítica, né? A gente tem que voltar para dentro da gente mesmo e falar, não, tem outras pessoas que são mais capazes. Cada um tem tarefas específicas no cantinho. Tem um que tem o dom de fazer a sopa, tem um que tem o dom da costura, outro tem o dom da fala, não é? O outro tem o dom da apresentação, de se apresentar, de ser uma recepcionista. Então, essas coisas que a gente Deus deu, é isso mesmo, é os dons que Deus deu e é importante trabalhar com eles. Exatamente. O dom da música, por exemplo, eu não tenho. Quando eu vejo uma pessoa tocando, gente, aquilo é impressionante para mim, porque não é um dom. Você está certíssima. É isso aí. Mas foi muito bom. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer. Nós deveríamos parar essa parte nas 20 horas e 40 minutos, mas foi de um crescimento muito grande a participação das meninas. De verdade, eu agradeço e me coloco à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada, viu? Valdir, é com você. Ok, obrigado a todos. Obrigado a você, Darlene, pelo estudo, né, pela apresentação. Obrigado a todos pela oportunidade. E vamos continuar com Jesus, com amor, com vontade de aprender, de fazer e com vontade de continuar sem desistir. Porque em Espiritismo não tem esse negócio de dom, não, hein? O Espiritismo tem vontade, preparação e dom em outras situações. É só se esforçar, estudar e fazer. E o resto é com Jesus. O resultado é com Jesus. Tá? É bom lembrar isso porque todo mundo pode fazer. A Eunice faz bem, a Luciana faz bem, a Marina faz bem, todo mundo que já fez até agora faz bem. Todos nós fazemos bem alguma coisa. Nenhum de nós faz 100% bem tudo, não é? Mas todos fazemos bem alguma coisa. Essa alguma coisa que nós fazemos, a Darlene até citou uma parte aí, vai agradar alguns e provavelmente desagradar outros que às vezes vão ouvir o que nós falamos, vão entender de uma maneira diferente e vão se sentir desagradados. Mas a gente tem que pensar que Jesus também não agradou a todo mundo, não. Teve gente que foi com tanta raiva dele que mandou crucificar, né? Então, e nós estamos aqui, vivos ainda, sem ser crucificados. Eu já tenho de Espiritismo mais do tempo da vida de Jesus e não fui crucificado ainda, né? Então, gente, vamos rever tudo, aprender tudo, participar, né? Essa construção do que realmente vai permanecer é o resultado de esforço de todas as áreas e aproveitando todas as oportunidades. Tá bom? Então hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, né, no finalzinho dele. Eu estava vendo hoje até a Revista Espírita, que eles chamaram de Laboratório de Allan Kardec, né, na comemoração de 150 anos da Revista Espírita. Eu achei interessante a apresentação, só o comecinho que ele fala assim: o grande sucesso de O Livro dos Espíritos, lançado em Paris, no dia 18 de abril de 1857, tirou do anonimato o missionário encarregado pela providência divina de materializar entre os homens a promessa de Jesus de ficar eternamente conosco. É possível que o próprio Allan Kardec se tivesse surpreendido com a extraordinária repercussão causada por aquele livrinho de apenas 176 páginas, cujo texto, distribuído em 2 colunas e dividido em 24 capítulos,
continha 501 perguntas e respostas, acrescidas das notas com que o codificador as enriqueceu. As razões do sucesso? O fato de todas as grandes questões da metafísica e de moral ali estarem elucidadas da maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver. E aqui estamos nós hoje com o Livro dos Espíritos, que ao invés de 501 perguntas, tem 1019. Nós já estamos na 1008, pela terceira vez no cantinho. Já pegamos do início até a 1019, uma, depois a segunda e depois a terceira, e estamos chegando ao final de novo com a terceira, hoje com a questão 1008, que está tratando das esperanças e consolações, né, a quarta parte, capítulo 2, penas e gozos futuros, duração das penas futuras, que vai da 1003 até a 1009. Então, a 1008, hoje, o Kardec perguntou: depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que eles sejam impostas por tempo determinado? Resposta: sim. Ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. É uma resposta de São Luís. Algumas das respostas no final tem autor, né? Tem assinatura. Essa e algumas outras aí foi São Luís. Para baixo terão outros autores, outras assinaturas, importantes inclusive, né? Como São Luís. Bom, o que ele diz aqui? A pergunta, né? Depende da vontade do Espírito. Então, o Espírito sou eu, é você, encarnado ou desencarnado. Depende da vontade do Espírito a duração da pena? Se dependesse exclusivamente da nossa vontade, o provável é que a duração da pena fosse mínima, né? Independente do que tenha sido feito. Então, o mais lógico parece, o mais sensato até, é que algumas haverá que sejam impostas por tempo determinado, porque será um tempo suficiente para resolver as questões e passar por provas relativas à questão resolvida. Às vezes a gente acha, por exemplo, fala, fora da caridade não há salvação. Bacana, verdade. Então, o princípio da salvação é na caridade. Mas a conclusão da salvação, da solução, é na vivência da prova relativa ao assunto que foi resolvido, nas mesmas proporções do que antes foi submetido e não resolveu, não passou. Então eu preciso fazer a caridade, aprender com a caridade, vivenciar as provas, as expiações, de acordo com o aprendizado que eu tive e de acordo com as falas que eu fiz para as pessoas durante o processo da caridade. Ou seja, durante a caridade, nós fazemos muitas coisas externas, demonstrando conscientemente ou não para as pessoas o que está sendo feito em nome da doutrina, em nome do Espiritismo. Ótimo, excelente. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar de um exemplo, como Chico Xavier, de um exemplo de vivência. Nossa, ele foi extraordinário, né? O Kardec escreveu basicamente 7 livros, 6 na verdade, né? Porque o 7º foi 20 anos depois dele, Obras Póstumas. Ele escreveu 6 espíritas, né? E algumas preces, algumas revistas, a revista ele fundou. Então,
pouquinho comparando com o Chico. Ótimo. Então a obra do Kardec, a obra do Chico foram obras de caridade. Foram obras de missionários. Mas quando nós olhamos para eles, nós vamos enxergar na vida deles momentos em que eles se superaram como pessoas, como seres humanos, para deixar o exemplo para nós. Especialmente o Chico, que nós conhecemos melhor, nós temos muitos exemplos de vivência dele que extrapolam muito o que aconteceu ao longo da vida dele como médium psicógrafo. Então é importante que nós estejamos sempre prontos para entender isso. Vai chegar um momento que, mesmo já resolvida toda a nossa questão através de provas e de expiações, nós vamos ter que continuar um tempo vivendo aquela situação, quando tem o tempo determinado. Por exemplo, uma pessoa que nasce cega, se ela é cega de nascença, a grande maioria das vezes o cego de nascença não volta a ver. Se ele vai viver aqui 50, 60, 70 anos, ele vai ficar cego 70 anos, aqui no mundo físico. Então esse tempo está predeterminado. E assim, com uma dificuldade física, principalmente as dificuldades físicas, todas, a cegueira, a surdez, a mudez, a paralisia, algumas dificuldades de uma perna, por exemplo, de um braço, uma pessoa que nasce com um braço, faltando um braço, ou que logo que nasce perde o braço, esse braço não volta, e ela vai viver a vida toda sem esse braço, sem essa perna, sem o movimento, vai viver paraplégica, tetraplégica, por um tempo que é um tempo determinado, né? Então isso a gente precisa considerar e sempre entender que esse tempo foi predeterminado porque era o tempo que nós precisávamos para aprender, para conviver com a consequência do nosso erro e passar bem pela prova durante o tempo que sobrou para atingir a vida espiritual com total solução de toda a construção do passado que foi realmente resolvida. Ok? Gente, se alguém quiser falar de alguma forma, participar, pode ficar totalmente à vontade, tá? Em qualquer momento. Então, repetindo aqui a resposta. Ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Ah, mas aí o cidadão nasceu com uma dificuldade visual, por exemplo, né? Chegou um determinado tempo lá que parece que resolveu tudo, sendo uma pessoa super gente boa, tranquila e tal, né? Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. Então o arrependimento é o momento que antecede as realizações que aquela pessoa vai fazer, mesmo tendo aquelas dificuldades físicas. E Deus acolhe, e essa pessoa, depois que se arrependeu, e depois que ela consertou realmente as coisas que tinha feito errado, ela não estará mais sofrendo por causa da deficiência. Então, a partir do momento que ela, mesmo com a deficiência, não está sofrendo, ela já não está pagando propriamente nada. Ela já não está sendo penalizada, como a gente às vezes diz, né? Ela já está totalmente tranquila em relação à prova que está passando até o final. Então Deus já está promovendo o bem dessa pessoa, porque intimamente ela já está bem, já está tranquila.
então o arrependimento dela rendeu frutos positivos para ela mesma. Era só, para quem está vivendo a situação, era só uma questão física, mas na intimidade já estava tudo bem. Tá? Na questão 1009, é perguntado, né? E a resposta que vai dar vai ser Santo Agostinho. E a partir daqui agora, essa questão 1009, tem uma questão interessante aqui. Tem 5 comentários grandes, 5 mensagens em cima dessa questão. A pergunta é: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? O que deu a entender aqui que essa resposta e o entendimento dessa questão é de muita importância para nós. Porque nós estamos exatamente na fase da esperança e consolação. E essa resposta vai trazer esperança para muitos que achavam que estariam condenados eternamente a alguma pena por causa do mal que fez. E aqui são 5 argumentos mostrando de forma bem diferenciada que as penas não têm nenhuma possibilidade de ser eternas, em hipótese alguma. Elas podem durar até muito tempo, mas eternamente não. E na medida que a gente vai lendo as respostas, a gente vai percebendo que pode perfeitamente eliminar essa ideia de pena, de castigo, de condenação, de cobrança. Nós vamos entendendo cada vez mais claramente que em cada uma das mensagens que esses Espíritos trazem, eles vão mostrando para nós que todas elas, que todas as situações que nós vivemos, todas as vicissitudes, né, como diz no Evangelho, que nós passamos, elas são, na verdade, oportunidades para que nós nos readaptemos à lei de Deus e continuemos a nossa caminhada sem marca, a partir do momento que nós resolvemos aquelas questões. Então a resposta vai ser dada por Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo, o apóstolo, e finalmente um comentário do Allan Kardec. Então os 5 vão responder sobre essa questão. As penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Resposta primeiro do Santo Agostinho. Ele começa a responder com uma pergunta. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. É a resposta com uma pergunta feita pelo Santo Agostinho. Né? Então, vamos responder para o Santo Agostinho. Vamos interrogar o quê? O nosso bom senso. Hoje, entendendo, depois de o Livro dos Espíritos quase todo lido, entendendo que Deus é soberanamente justo e bom, entendendo a realidade da justiça divina, explicado para nós de várias formas, demonstrado para nós de várias formas. Então hoje nós temos uma consciência tranquila da justiça e da bondade de Deus. Então, diante dessa certeza, é que nós vamos interrogar o nosso bom senso e a nossa razão, né? E aí nós vamos ter a resposta sobre se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, se não seria a negação da bondade de Deus, né, e da sua justiça. Certo? Então, é aí o nosso bom senso que vai responder. É a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar
considerando o ensinamento que nós recebemos. Alguém perguntou aqui, a Abigail está perguntando aqui, qual a obra você usa para os estudos? Onde há o nome dos espíritos que respondem às perguntas de Kardec? Nessa fase final é que tem o nome dos espíritos. Normalmente não tem o nome dos espíritos. Lá no princípio do livro dos espíritos, nos prolegômenos, tem uma lista dos espíritos que participam da obra. Santo Agostinho, São Paulo, João Evangelista, São Luís, alguns outros. Lá no princípio, lá nos prolegômenos. Depois, ao longo do livro, nas perguntas e respostas, não tem nome dos espíritos. Só no final agora é que algumas respostas têm o nome dos espíritos que responderam. Então, nesse finalzinho só que tem isso. Lá no início, ao longo do livro, não tem. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma coisa. Tem uma parte que não tem nome dos espíritos, fica tudo atribuído ao Espírito de Verdade, e tem algumas, quando é instruções dos espíritos, aí tem o nome do espírito que deu a resposta, ou então o guia do médium, o anjo da guarda do médium. Tá? Então não tem uma obra que, vamos dizer assim, que coloque isso especificamente. Tá? Então, aqui vem a resposta, né? Que é, com efeito, aqui é um convite ao nosso raciocínio lógico. Que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. É muito comum os espíritos chegarem nas reuniões de socorro suicidas, né? Os suicidas, e já chegam falando, no meu caso não tem solução. Eu estou condenado eternamente. Aí a gente vai responder para ele com total tranquilidade. Não. Você não está condenado eternamente. Porque mesmo tendo retirado a vida física, a sua vida de espírito, que é eterna, continua. Você vai ter a oportunidade de consertar todos os erros que surgiram em consequência do suicídio. Mas nem você, nem nenhum outro espírito, por pior que ele tenha sido, será condenado eternamente. Imaginem os maiores gênios do mal que passaram pela humanidade na visão humana, e nem esses serão condenados eternamente ao sofrimento. Nenhum deles. Todos terão a oportunidade de consertar. Que vivam aqui 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos. E esses 5000 anos ainda serão poucos diante da eternidade. Porque a eternidade é infinita, não tem quantidade de anos. Aí você pode imaginar, né, os piores que a humanidade coloca, como os maus gênios, que trouxeram grandes males desde o início. Muitos daqueles lá do Egito, por exemplo, que escravizaram o povo lá, os hebreus, né? Que maltrataram, escravizaram, fizeram tudo aquilo. E esses grandes guerreiros que provocaram aí mortes de comunidades, de cidades inteiras, aqueles invasores todos da época do Império Romano, por exemplo, que invadiram cidades, dominaram, que eliminaram cidades inteiras. Aquele do último Seitil, por exemplo, eu não me lembro o nome dele, ele, que tem a história dele dizendo que ele invadia cidades e acabava com tudo. E um dia o padre chegou para ele, um padre idoso, velho, né, com uma bengala, um cajado rústico na mão, chegou para ele e se dirigiu a ele para fazer um pedido. E ele achou o padre tão ousado que ele resolveu atender. E aí o padre diz a ele: poupe as mulheres, as crianças e os velhos. E ele ficou sensibilizado com esse pedido, e na próxima invasão ele atendeu o pedido do padre. E foi esse padre que o acolheu no plano espiritual,
quando ele estava mergulhado num mar de sangue, que era o sangue de todas as pessoas que ele tinha feito derramar. Nesse mar de sangue tinha restos, pedaços de pessoas que tinham tido o corpo destruído. E ele se debatia no meio daqueles restos e daquele sangue, e no momento que ele vem acima, ele vê o padre na beira daquele mar. E o padre o chama e oferece a ele uma oportunidade de renascer e resgatar, iniciar o resgate de tudo aquilo que ele tinha feito. E é assim que ele inicia o seu resgate. Renasce dentro de um leprosário e lá ele vai passar uma vida inteira, programado certamente, até que no final dessa vida ele conhece o Espiritismo e faz horrores no bom sentido com o Espiritismo, ajudando as pessoas. Então ele volta ao plano espiritual em condições muito melhores. Isso significa que todas aquelas mortes que foram atribuídas a ele, todas aquelas invasões, todos aqueles horrores, ainda assim ele foi perdoado de todos eles. Quem quiser ver a história, está no livro que chama Vidas de Outrora, chama O Último Ceitil. Vidas de Outrora, O Último Ceitil. Eu costumo misturar as histórias, tá, gente? Então, se alguém descobrir que eu misturei, por favor, me perdoe. Porque tem esse e tem também o Evangelho das Recordações, que são duas histórias parecidas. E eu, às vezes, misturo as histórias, tá? Porque agora, nesse momento que eu não estou consultando. Então, quem for ler, pode ver também lá o Evangelho das Recordações, do Eliseu Rigonati, que ele conta uma história parecida, e essa é a lembrança da reencarnação dele, do passado dele mesmo. Então, todas essas reencarnações dessas pessoas, desses malfeitores todos, são reencarnações que nos trazem essa confirmação da esperança. Dizem, e eu não afirmo isso, mas eu cito às vezes para ilustrar alguma coisa, e vou citar aqui agora, dizem que Nero pôs fogo em Roma, destruiu a cidade, né? Ele destruiu uma cidade inteira e prejudicou e maltratou certamente muita gente. Dizem que Nero reencarnou no Brasil há pouco tempo, em Diamantina. Foi seresteiro, foi governador de Minas, foi presidente da República e construiu uma cidade lá no Planalto Central. E construindo essa cidade, dizem que ele resgatou uma boa parte da sua dívida com a humanidade quando destruiu uma cidade e muitas outras indiretamente, né? Então fica para reflexão. Não é uma afirmação, mas é uma hipótese interessante. Se nós entendemos que isso foi verdade, que o Juscelino Kubitschek pode ter sido essa reencarnação e, por essa lógica da construção de Brasília, com todas as oportunidades que deu ao Brasil e aos brasileiros, e especialmente aos nordestinos, que foram para lá para ajudar a construir essa nova cidade, se considerarmos tudo isso, pode não ter exatamente a confirmação da pessoa, mas tem a confirmação de uma lógica que pode ter uma oportunidade real. Considerando, inclusive, que o Juscelino morreu de um acidente de automóvel e ele foi queimado, né? Então, a gente pode aí, daí fazer as nossas ilações sem considerar, repito e insisto, que isso seja uma revelação, hein? Eu não estou afirmando nada. Eu estou colocando uma situação para a gente pensar um pouquinho sobre isso.
mas pensar principalmente não sobre essa revelação, sobre esse aparente fenômeno, mas para pensar na possibilidade que todos nós temos ou teremos de reconstruir aquilo que nós destruímos. E isso é fato. Sem dizer nome, sem afirmar nada, isso é fato. Temos também uma história que é contada pelo Hermínio Miranda, que ele conta lá, é uma história sobre o Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, né? Eu acho que é assim que fala. O Kennedy foi assassinado, né? E depois o Hermínio Miranda, ele chegou à conclusão, sem afirmar, porque quem fala de reencarnação afirmando está correndo um risco de estar afirmando uma coisa que não tem como comprovar. Então, falar sobre reencarnação específica, o ideal é que a gente não afirme. A gente coloca a hipótese e cada um aceite ou não a hipótese. E o Hermínio Miranda diz, num livro que chama De Kennedy à Reencarnação, ou de Kennedy ao Homem Artificial. Ele conta, ele fez uma pesquisa sobre o Kennedy e o assassino do Abraham Lincoln. E ele deixa entender, por hipótese, pela pesquisa que ele fez, pela quantidade de coincidências que tem nessa história, de que o Kennedy teria sido a reencarnação do assassino do Abraham Lincoln. Porque quem acompanhar a história do Kennedy vai ver que ele finalizou assassinado de uma forma muito parecida, com muitos detalhes. Quem achar essa história, quem quiser ver essa história, né, vai ver uma série de coincidências que ele deixa como interrogação, né? Cada um interpreta do jeito que quiser. E só para não alongar muito essa questão de reencarnação, tem uma obra também do Hermínio Miranda que chama As Marcas do Cristo. Essa obra estava em 2 volumes, depois parece que passou para um só, e depois voltou, eu não sei exatamente não. Eu tinha essa obra em 2 volumes, chama As Marcas do Cristo. O primeiro volume, ele conta a história do Saulo e do Paulo. Saulo de Tarso e depois Paulo de Tarso, que é a mesma pessoa lá. O Saulo antes de Jesus, até Jesus um pouco, na verdade até a morte do Estevão. Depois da morte do Estevão, que ele queria continuar aprendendo e maltratando e perseguindo os cristãos, ele, o Saulo, que é o Paulo, inclusive, que tem um comentário aqui nessa resposta, ele indo perseguir os cristãos, ele tem uma visão do Cristo. E nessa visão, o Cristo, né, Jesus, propõe para ele uma mudança de comportamento, uma continuidade para chegar onde ele queria ir, encontrar a pessoa que ele queria encontrar, mas agora já não era para prender, era para que essa pessoa o curasse, o Ananias. E depois da visão, da caminhada cego até Damasco, o encontro com Ananias, que sabia que ele estava indo lá para perseguir, e ainda assim o ajudou, deu-lhe um passe, tirou a cegueira dele, curou a cegueira, e a partir daí ele passa a estudar o Evangelho do Mateus, né, que era o livro do Levi, e volta, depois de alguns anos em meditação, ele volta pregando o cristianismo. Então, no primeiro volume, ele conta a história do Saulo e do Paulo. No segundo volume, ele conta a história do Martinho Lutero, que foi o que, vamos dizer assim, agilizou a reforma protestante. E ele deixa entender que o Martinho Lutero pode ser a reencarnação do Paulo. Mas não afirma nada, nem eu afirmo. Mas existem muitas evidências. Então o Martinho Lutero pode ser o mesmo Paulo que foi o maior pregador do Evangelho de Jesus naquela época e até nos dias atuais.
ninguém pregou tanto, e ninguém fundou tanto, e ninguém levou tanto o Evangelho de Jesus para tantas comunidades que eram consideradas gentias, como o Paulo levou. Então ele ficou cheio de méritos, mas em momento algum ele deixou de sofrer as consequências das coisas ruins que ele tinha feito antes. E ele virou São Paulo por mérito, por crescimento, por resgate realmente de tudo que tinha feito antes, e cresceu e aproveitou todas as oportunidades que teve. Tudo isso ilustra para nós essa questão de que não há pena eterna. Porque se tivesse, esse pessoal todo estava condenado eternamente. Não tem como você falar que Santo Agostinho, que é o que está escrevendo aqui para nós, podia virar santo. Porque foi o capeta durante quase que a vida toda. Dizem que Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, rezava por ele insistentemente durante mais de 20 anos. Até que ele resolveu se converter, se tornou um grande filósofo, o grande membro da igreja, o grande divulgador, inclusive, da igreja, do cristianismo, e depois ele vai para o plano espiritual e vem ser um dos principais membros do grupo do Espírito de Verdade que veio trazer o Espiritismo para nós. Então, tudo isso é argumento mais que suficiente para a gente entender, para alimentar a nossa esperança. Não importa o que eu tenha feito, importa que eu terei a oportunidade de consertar. E se eu já estou vivendo alguma dificuldade, significa que essa dificuldade é a oportunidade que eu tenho de resolver as minhas questões do passado. E aí continua aqui o Santo Agostinho, né? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Porque os antigos estavam muito baseados no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ainda estava muito baseado na lei de Talião, lá da época de antes de Moisés, do ano 1800 e alguma coisa, quando foi instituída a lei por necessidade. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então os antigos ainda estavam nisso. Então fez mal, vai sofrer pelo mal, e chegaram à conclusão que seria eterno. Só que Jesus veio e mudou isso. A partir de Jesus, que é a segunda revelação, isso mudou. Jesus inverteu o processo, propôs uma grande transformação no entendimento, porque a lei já existia, só não era entendida. Jesus propõe a mudança e o Espiritismo traz a confirmação, o esclarecimento e o argumento, exatamente com a ideia de reencarnação, para que nós pudéssemos bem compreender toda essa ideia e nos tornarmos cada vez mais certos e esperançosos para trabalharmos em favor do nosso progresso a partir disso que vai virando certeza. Ninguém vai sofrer eternamente. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom
se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? É a pergunta, né? Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade, à misericórdia? Então veja essa proposta aqui final. No fazer que a duração da pena dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Sim, está. Por quê? Você cometeu um delito por um tempo, por exemplo. Então você terá aquele mesmo tempo para resolver a mesma situação, para conviver com a mesma situação e passar pelas mesmas provas ou expiações. Feito isso, vivenciado isso, não há mais razão para você continuar sofrendo as mesmas dores como consequência do que fez antes, porque as coisas foram resolvidas. Quando nós renascemos com a possibilidade de um câncer, esse câncer já é o resultado de muitas existências perseverando no mesmo erro. Nós não podemos hoje imaginar que uma pessoa que fumou durante uma existência já renasça na próxima com um câncer daquele arrasador. Ele vai renascer com uma alergiazinha, com uma asma, com uma dificuldade respiratória, para chamar a atenção para ele se corrigir. Se ele não se corrigir e persistir, ele vai lesando ainda mais o pulmão dele, o sistema respiratório, e ele vai se complicando cada vez mais. Se todos esses recursos leves, ou relativamente leves, que ele receber, ele for lesando esses recursos e persistindo no vício, aí sim vai chegar um momento que o sistema respiratório dele, e especialmente o pulmão, estará tão lesado, estará tão envolvido com a matéria que o envolveu, o veneno que o envolveu, que esse pulmão vai precisar passar por uma limpeza muito profunda, uma limpeza muito forte. E aí sim ele vai passar por um processo de limpeza que aqui na Terra nós chamamos de doença, de enfermidade, e quando está com essa gravidade, a gente chama de câncer, câncer do pulmão. Ah, mas como que ele adquiriu esse câncer? Porque eu só vi a existência dele atual, e de repente ele nem fumou, nem fez nada errado, mas por quê? Ele já renasceu com problemas graves que não o permitiriam repetir essas coisas. Mas o câncer já estava instalado. O pulmão já estava totalmente envolvido pelas vibrações ruins do passado. Agora ele precisa ficar livre delas, limpar o seu perispírito. E aí ele vai passar por medicamentos, vai passar por quimioterapia, por radioterapia, por tratamentos médicos, por filas imensas nos diversos sistemas de saúde, porque normalmente já vai estar sem condições físicas, a grande maioria, sem condições financeiras para financiar, para pagar médico, e vai passar por filas, vai passar por longas esperas em filas para fazer uma cirurgia